falar agora sobre as derivadas das funções trigonométricas. Vamos à função seno de x. Eu vou explicar aqui a derivada. A derivada é simples, a derivada de seno é cosseno. Vou explicar aqui por quê, vamos tentar acompanhar. A gente sabe que para calcular a derivada, a princípio, a gente tem a definição, e a definição a gente calcula essa derivada através do limite. Então a gente está aqui limite, seno, troca x por x mais h, lembrando que aqui eu sempre estou usando x mais ΔX, o ΔX aqui é a mesma coisa do h, certo? Então seno, no lugar do x, o x mais ΔX está aqui, menos o seno de x, sobre ΔX com ΔX tendendo a zero, né? Então seria a ideia do h. Aqui eu vou usar uma ferramenta trigonométrica. Então, o entendimento dessa demonstração depende muito dessa fórmula da função trigonométrica que a gente tem no ensino médio. Seno de P menos seno de Q é igual a 2 vezes seno de P menos Q sobre 2 vezes cosseno de P mais Q sobre 2. Então, isso aqui é uma fórmula que a gente tem, dentre as inúmeras que a gente tem de função trigonométrica que a gente estuda no ensino médio. Então, esse limite aqui, eu posso pegar o x mais ΔX, pensar ele como P, e o x pensar ele como Q. Então, vai ficar 2, seno de P menos Q. Se eu faço x mais ΔX menos x, aqui, ó, sobre 2, vezes cosseno de P mais Q. Então, cosseno de x mais ΔX mais x, está aqui. Esse x cancela com esse menos x, sobra ΔX sobre 2. E aqui x com x fica 2x. Então, a gente tem isso aqui. Aqui é a mesma expressão, não? Então tem essa expressão, só copiei ela aqui do outro lado, então a gente tem isso aqui. Vou reescrever isso aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho 2 seno de ΔX sobre 2, e aqui eu tenho ΔX. Eu vou pegar esse ΔX, dividir por 2 e multiplicar por 2. Então dividi, multipliquei pelo mesmo número, não alterei nada. O cosseno de x mais ΔX sobre 2 está aqui. Como os dois estão multiplicados, é esse vezes esse, limite da multiplicação, a multiplicação dos limites. Então, a gente tem isso aqui, né? Esse limite aqui organizado, né? Aí fazendo algumas substituições, é o limite fundamental. É o limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero. E a gente viu que esse limite vale 1, por isso eu troquei 1. Isso aqui, então, dá para enquadrar dentro da perspectiva de limite fundamental. Cancelaria esse 2 com esse 2. Pensa nesse ΔX igual a uma letra qualquer y. Aí seria seno de y sobre y. Como o ΔX tende a zero, o y também ia tender a zero. Esse limite vale 1. E esse limite, substituindo o ΔX por zero, 2x mais ΔX, né? Onde ΔX é igual a zero, ficaria 2x mais zero, que é 2x, 2x dividido por 2, que é x. Então, a derivada de seno é cosseno. Então, toda vez que a gente tiver seno, a derivada dele vai ser cosseno. Por exemplo, derivada dessa expressão. Então, a derivada do 3x eu vou fazer direto. E a derivada desse aqui, eu vou usar a regra que a gente acabou de ver. Lembrando que a derivada de seno de x é cosseno de x. Só que aqui não é seno de x, aqui é seno de uma expressão. Então, a gente usa a derivada da regra da cadeia. Derivada pela regra da função composta. Então, vai ficar assim. Derivada de 3x é 3. A derivada de seno é cosseno. Então, eu escrevo cosseno sem mexer no que está aqui dentro. Ó. 3 menos 2x ao cubo continua 3 menos 2x ao cubo. A derivada de seno sempre vai ser cosseno. Agora, quando isso que tiver aqui dentro for alguma coisa além do x, a derivada dele eu faço na parte da frente, que é isso que eu deixei indicado aqui. Então, o resultado vai ser 3 cosseno disso vezes a derivada de 3 é zero. A derivada de menos 2x ao cubo, desce esse 3 multiplicando, 3 vezes menos 2 é menos 6, a potência é 3, subtrai 1, fica 2. Então, a resposta vai ser essa, eu vou só pegar esse termo e passar aqui para frente, ó. Então, vai dar alguma coisa desse tipo, resposta final. Da mesma forma, a gente consegue demonstrar outras regras. Por exemplo, assim, eu não vou demonstrar essa, mas é outra regra de derivada de função trigonométrica. A derivada de cosseno é menos seno. Então, preste atenção na diferença de sinal. Derivada de cosseno é menos seno. A derivada de seno, como está aqui, é cosseno. Então, a derivada de cosseno é menos seno. Então, olha só a derivada dessa expressão. Então, essa primeira parte, quando eu for derivar, o menos 7 está multiplicando o e, mas observa que o menos 7 não tem x, ela é uma constante. Uma constante multiplicando a gente sempre repete, eu repeti ela aqui.
Qual que é a derivada do e elevado a 2x? Aí tem que lembrar a regra. Repete o e elevado a 2x e deriva a parte de cima. Derivada de 2x, aí eu coloquei ela indicada aqui, ó, derivada de 2x. Então, menos 7 é constante multiplicando eu repito. A derivada do e é repete ele e deriva isso que está aqui dentro na frente. Derivada de 3x cosseno de 4x. Essa tem que ser feita pela regra da multiplicação. Olha a diferença entre esse termo e esse termo. Aqui era constante multiplicando, aqui não tinha x. Como aqui não tinha x, não precisou fazer regra da multiplicação. Aqui eu tenho 3x multiplicando o cosseno de 4x. Tem x nesse termo e tem x nesse termo. Tem x nos dois. Como tem x nos dois, eu vou fazer a regra da multiplicação. Regra da multiplicação. Deriva o primeiro. O primeiro é o 3x. Derivada de 3x é 3. Está aqui, ó. Repete o segundo. Cosseno eu repeti. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar o primeiro e vou repetir. Derivada de 3x. Ó, repete o 3x. Está aqui, ó, 3x. E deriva o segundo. Derivada de cosseno, eu vou usar a regra. Derivada de cosseno é menos seno. Então, derivada de cosseno é menos seno. Nunca mexe na parte de dentro. Isso aqui é 4x, vai continuar sendo 4x. E isso que está aqui dentro, se for alguma coisa além do x, a derivada dele eu faço sempre na frente, como está aqui, ó. E a derivada do menos 8, que é constante, é 0, não precisa colocar. Então, derivada de 2x é 2. Então, está aqui 2. Esse eu copiei, esse eu copiei. Derivada de 4x é 4. Então, eu vou pegar esse 2 e multiplicar pelo menos 7, vai ficar menos 14. Esse eu vou copiar. E aqui eu vou fazer 4 vezes 3 é 12, menos vezes mais é menos. Por isso ficou menos 12x seno de 4x.